Estamos às vésperas da Copa do Mundo da FIFA 2026 e em época de Copa temos uma coisa maravilhosa que é o álbum da Copa. Hoje é oficialmente o dia do lançamento do álbum, né? O dia que tá chegando aí para revenda os pacotes, mas desde ontem, anteontem, algumas pessoas que compraram os kits na pré-venda já tá recebendo. Enfim, a data oficial, na verdade, para o público final é amanhã, mas as pessoas que revendem estão recebendo hoje. E como eu tenho uma pessoa, um contato aí de um amigo que comprou para revenda, ele recebeu isso hoje e eu estou justamente indo lá buscar um pequeno fardinho que eu encomendei para começar então a gente mergulhar aí no assunto de álbum da Copa, e aos poucos eu vou registrando aqui nos vídeos, abrindo o pacotinho, né? Vou abrir daqui a pouco, abrindo o pacotinho, indo em ponto de troca, etc. Vamos documentar aí para quem gosta de colecionismo, ou só álbum da Copa mesmo, né? Muita gente coleciona só o álbum, não é colecionador de outras coisas. Vamos documentar então essa parte do álbum da Copa. Tô ansioso, tô indo lá agora. 4, né? É isso mesmo. Beleza. Depois nós fala aí pra trocar. Bom proveito. Valeu. A gente vai falando aí que eu tô com um bolinho meio grande já. Mas também vai ficar. Valeu, mano. Falou, mano. Tchau, tchau. Estou aqui então com a mercadoria em mãos, a encomenda, e vamos abrir junto, vamos fazer um unboxing de todos esses pacotinhos. Então o que eu encomendei foi isso, aqui nós temos 4 pacotinhos desse, fardinhos, enfim. Então em cada um desses são 12 pacotes de figurinhas dentro. Então são 12, 24, 36, 48 pacotes de figurinha que a gente vai abrir. E em cada pacotinho vem 7 figurinhas, né? Deve vir 7 figurinhas. Já vi casos aí de gente postando que veio abrir o pacotinho com figurinha a menos. Então, 7 figurinhas vai dar 336 figurinhas, se não estiver enganado, ao todo. Vamos começar então. E uma coisa importante, eu não tenho o álbum para mostrar aqui agora para vocês. O álbum começou a chegar essa semana, mas está entregando por enquanto apenas o álbum de capa mole, capa cartão. O álbum capa dura deve começar a ser entregue a partir da próxima semana ou meio de maio. Então, não tenho em mãos ainda. Vamos começar então. Então, ó, vem esse pacotinho, vem lacradinho mesmo, né? Não é uma coisa que sei lá, a banca juntou 12 pacotinhos para vender. É uma coisa que já é meio que feito para ser assim mesmo. E, como eu estava dizendo, esse ano também é para ter aquelas figurinhas extras, né? Que é meio que uns cards, na verdade. Você não cola no álbum, ou não deveria colar, embora muita gente na última Copa colou. Que tem alguns jogadores especiais, versão bronze, prata e ouro. E aí quem tira essas figurinhas, né? Tem um certo valor agregado, principalmente no começo, quando esse certo mercado ainda está estabelecendo. Muita gente tira ali o Messi prateado, anuncia por R$200, a gente acaba comprando. Aí tira o Mbappé de ouro, anuncia por R$1.000, aí não vende. Então os preços, nesse início principalmente, fica muito sem ter um piso de venda ali. Muita gente já tira e já põe logo para vender para meio que fazer um dinheiro o quanto antes. E muita gente guarda ou começa a comprar para conseguir completar a coleção, além das figurinhas, de ter todos os cards. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, veio certinho. Vamos abrir o primeiro pacotinho da Copa. Já vi uma brilhante ali. Deixar vocês verem primeiro. Brasil! De primeira tiramos o Brasil, escudo do Brasil, brilhante. Boa, comecei com sorte. Isso aqui é o mesmo? Que já parece que é repetido. Vamos ver. O da Austrália, Aziz Behich, não conheço.
Não sei se é goleiro por causa dessa cor de camisa, mas já saiu 2 dele logo de cara. Mas o importante é que saiu essa figurinha aqui. Um pouco cobiçada, né? Então vamos lá, começamos bem. Lembrando que eu pretendo, então, se vocês gostarem, se der certo, eu vou trazer toda a minha jornada para completar esse álbum aqui nos vídeos, porque é uma coisa que eu gosto muito de coleções, principalmente colecionar álbum de figurinha. Eu tenho desde criança, de todas as Copas eu faço, e ano passado eu fiz do Mundial de Clubes, né? Embora não seja de Copa. Do Mundial de Clubes eu acabei gravando alguns vídeos no meu canal paralelo ali, que eu não movimento muito. Mas agora, como eu estou movimentando mais esse canal, vou trazer os vídeos dessa Copa aqui para o canal. E a ideia é que se torne... Parece que veio 2 do mesmo de novo. Você assiste os vídeos da galera que visita a fábrica da Panini e tal, eles falam que a ideia, o sistema lá deles, etc., é para não vir repetido dentro do mesmo pacotinho. E vocês estão vendo aí que não é o que está acontecendo, né? Já aconteceu 2 vezes aí em apenas 3 pacotinhos que eu abri. Mas como eu estava dizendo, então, vou fazer os vídeos aqui dessa jornada desse álbum. E eu vou trazer, eventualmente, mostrar a minha coleção dos meus outros álbuns, do que eu tenho. Vitinha, né? Portugal. Vou mostrar minha coleção, eventualmente em algum vídeo. E eu vou meio que, de vez em quando, fazer meio que uma série de vídeos aí para esse lado de colecionismo, né? Que, enfim, né? Dando um spoiler, futuramente eu aprofundo mais. Que até então eu não me considero um colecionador de fato, porque a galera que coleciona, eu sigo várias páginas. A galera vai em evento, gasta dinheiro, meio que vive em função disso, independente da coleção, de figurinha, de carrinho Hot Wheels, de qualquer coisa. É o mesmo cara, de novo? Novamente. E isso que eu não tô nem prestando atenção, né? Pode ser que tenha tido mais repetidas ali que eu não consegui ver porque tô mais mostrando pra vocês. Mas vocês estão vendo que tá dentro do mesmo pacotinho vindo bastante repetida. Então, enfim, eu não me considero, né, por não ser tão focado nisso, mas eu sempre gosto, eu tenho esse traço muito forte de guardar coisas e colecionar ali coisas. Então a ideia é, com os vídeos a longo prazo, meio que eu ir padronizando isso, tornando isso uma coleção de verdade de tudo que eu tenho. Então, além das figurinhas que eu vou mostrar depois, eu guardo moedas e cédulas de alguns países que eu visito, então eu tenho uma pequena coleçãozinha ali de dinheiro, que falta organizar melhor. Eu tenho uma coleção de cartões de telefone, talvez seja a minha coleção maior, porque quando eu era criança minha mãe fazia e eu meio que herdei dela. E é tipo assim, mais de 4.000 cartões que eu comecei a organizar, mas é muita coisa. Então, eu também pretendo, né, deixar isso de uma forma, entre aspas, repetido, né? Entre aspas, mais profissional. E aí, aos poucos, eu vou trazendo esses vídeos aqui. Eu tenho também, não sei se dá para chamar de coleção, já apareceu aí de fundo em alguns vídeos. A brilhante é do Panamá. De latas de Monster, de energético, né, mas principalmente Monster, que são bem coloridas, eu acho legal. E junto disso também tem uma coleçãozinha de garrafas de cerveja também. Normalmente cervejas que são mais diferentes. Então também uma mini coleção disso. Eu tenho uma coleção de discos de vinil, principalmente de vinil de... Ó. Caraca, tá vindo sempre 2 do mesmo, hein? Fica atenção aí pra quem tá... Ainda não comprou, tá meio que querendo ver essa questão. Tá meio problemático. Enfim, meus vinis são focados em discos de rap, que é uma coisa que eu gosto muito. Então minha coleção eu diria que é de vinil de rap. Argentina, brilhante.
Ó, duas brilhantes, essa aqui, Haiti. Duas brilhantes no mesmo pacotinho, também uma coisa que normalmente é meio rara de acontecer. Mas olha o que aconteceu, que já a gente tá vendo que não é raro. Então é isso, aos poucos vamos fazer os vlogs aí da jornada com o álbum. Então para quem chegou nesse vídeo aqui por causa desse assunto, se inscreve, porque eu vou documentar aí abrindo mais pacotinhos futuramente, indo em evento de troca, e a gente vai vendo qual vai ser a dificuldade de completar esse álbum. Depois eu apresento os meus outros álbuns que eu tenho, repetido, né? Aqui temos Escócia. E aí depois eu começo também a fazer... mostrando e organizando principalmente para, né, poder me chamar de colecionador de fato, as minhas outras coleções. Cara, eu tô realmente surpreendido que ia vir repetido, é óbvio, mas eu tô surpreendido com o tanto de que sempre tá vindo 2 do mesmo em praticamente todos os pacotinhos. Ó, aconteceu de novo. Pra quem não sabe, esse ano tá vindo 7 figurinhas por pacotinho. Normalmente na última acho que vinha 6. É a primeira vez que vem 7. Mas em contrapartida, ó, já terminei o primeiro fardinho, vou pro segundo fardinho. Em contrapartida, o preço subiu também, tá R$7 cada pacotinho na banca. Então sai R$1 por figurinha. E a gente tá vendo aí a recorrência das repetidas. No final, eu lanço uma estatística aí de porcentagem de repetidas que veio ao todo. Ó, veio uma extra que eu já vi, não das especiais, mas uma que eu já ouvi os comentários de que estava vindo, que é essa figurinha, que aparentemente não é uma figurinha, né, na verdade, não vale muito de nada, é mais para você usar esse código aqui, que eu não vou mostrar, que eu ainda não usei, e não sei se eu vou usar, na verdade, que é para liberar um pacotinho no álbum digital, né, para quem faz o álbum digital, então você consegue escanear, e pelo que estão dizendo, na verdade eles colocaram isso aqui de forma aleatória, porque como tem as figurinhas extras, né, daquela que eu tava comentando, na última Copa tava o boato aí que você conseguia pesar e saber se tava vindo uma figurinha a mais ou não. Algumas vezes não dava certo, outras vezes dava certo, mas enfim, as pessoas conseguiam pelo menos tentar ali, pelo menos aumentava a chance de conseguir identificar. E dessa vez não vai ser possível porque tem essas infiltradas aqui no meio. Ó, nesse segundo pacotinho, de novo, uma dessas. O Courtois, goleiro da Bélgica. Vou dar uma acelerada aí no vídeo pra gente avançar um pouquinho mais rápido e eu vou mostrando daqui a pouco. Ó, mais 3 pacotinhos com essa figurinha extra. Tirei aqui o Estevão, jogador do Brasil, mas que nesse momento muito provável não vai mais para a Copa porque ele tem uma lesão, a não ser que assim se recupere muito, muito rápido. É bem provável que a gente não vai ter ele na Copa. E também o escudo da Arábia Saudita. Mais uma do Brasil, Luiz Henrique. Ó, nesse pacotinho tivemos o escudo, então, da Noruega, Bélgica, o jogador Rice da Inglaterra e o Cristiano Ronaldo. Bom, terminei então o segundo fardinho. Conclusão, nesse segundo fardinho, todos os pacotes vieram com essa figurinha extra, que no primeiro fardinho não veio nenhuma. Então olha só já quantas eu tenho. No primeiro fardinho, praticamente todos os envelopes vieram com duas, como eu mostrei. Aqui não teve nenhum que veio com duas dentro do mesmo pacotinho.
mas alguns jogadores saíram em praticamente todos os fardinhos, como por exemplo esse aqui, do Irã, e eu fiz assim uma seleção bem rápida. Se eu olhar ali, acho que eu até acho mais. Esse aqui também saiu várias vezes, tem mais ali. Então assim, não teve repetida dentro do pacote, mas tiveram vários do mesmo dentro do mesmo fardinho, e todas com isso que não tinha acontecido no primeiro fardinho. Mais uma do Brasil, Rodrigo, e mais um desfalque da Copa, né? Já sabemos que o Rodrigo não vai estar por causa de lesão, mas ele ainda está no álbum. Como sempre, né, a Panini montou o álbum muito antecipadamente e os erros acontecem. Gabriel Martinelli. Lamine Yamal da Espanha, mais um jogador que teve uma lesão aí nos últimos dias, mas eu acho que a lesão dele não vai tirar ele da Copa, não tenho certeza. Bom, terminei o terceiro fardinho, 12 pacotinhos. Resumo, não veio nenhuma de novo da extra, no fardinho inteiro não veio nenhuma. Eu achei uma baixa frequência de brilhantes, né? Só mostrei aí, vocês viram que não... Eu só teve a que eu mostrei, não teve outras que eu acabei não mostrando. Não teve também dessa vez 2 no mesmo, igual aconteceu no primeiro fardinho, mas igual no fardinho anterior, alguns jogadores aparecendo diversas vezes. Esses são só... alguns que eu separei meio por cima, mas eles aparecem até mais. Esse aqui, por exemplo, do Irã, apareceu quase que em metade dos pacotinhos. Vamos para o último fardinho de 12 pacotes e vamos ver se vem alguma especial aqui para valer a pena. Já começamos então com 2 do mesmo dentro do mesmo pacote. Jogador do Marrocos. Até agora, assim, olhando por cima, os mais repetidos que tá tendo Irã, Catar e Marrocos, eu acredito. De novo, 2 figurinhas no mesmo pacote. Será que vai seguir igual foi no primeiro fardo? Essa vai ser a tendência desse último fardinho? Ó, nesse pacotinho tivemos 2 brilhantes, mas em contrapartida tivemos 2 jogadores, que é o mesmo do último pacote, tinha 2 também. E esse jogador também aí ao longo dos pacotinhos eu já vi ele várias vezes. Novamente 2 no mesmo pacote e Paquetá do Brasil. Novamente 2 do mesmo, no mesmo pacote. Vai ser assim em todos os pacotes desse fardo, pelo jeito. 2 desse no mesmo pacote. E novamente aquele que eu falei que está aparecendo com frequência. Novamente com 2 da Inglaterra, né? No último pacote também foram 2 jogadores. Um jogador repetido da Inglaterra. Eu tô percebendo que ao abrir, o primeiro que vem assim... tá sendo o que vem 2 vezes, ó. Toda vez o que eu abro primeiro, lá na 5ª ou 6ª figurinha ele aparece de novo. Tá tendo esse padrão aqui, nesse caso o jogador da Arábia Saudita. E esse é um jogador aqui do Irã, que também já apareceu várias vezes dentro desse fardinho. Deve ter pelo menos uns 4 dele aqui. Vamos ver se vai acontecer, ó. Abri, esse é o primeiro. E aqui, mais ou menos na 5ª posição, como eu disse, repetido dele. E aquele do Irã que eu falei que está aparecendo em todo o pacotinho, veio de novo. Bom, se isso é numa mesa de truco,
eu falo pra pessoa embaralhar de novo, porque tá muito um padrão repetido em todos os pacotes. Mais um teste, ó, o primeiro que aparece é ele. É ele aqui na 5ª posição novamente. Dessa vez o primeiro é um escudo da Croácia, então acho que ele não vai vir repetido. 5ª posição, o escudo da Croácia de novo. Você vê que tem realmente um padrão de repetição aqui em todos os pacotinhos desse lote. E ainda veio um extra, um brilhante da Holanda. Mas impressionante como em todos aqui, a primeira figurinha vem também em 5ª posição. Bom, melhor vir escudo repetido do que vir jogador, sei lá, da Arábia, do Irã. Aqui temos o primeiro e aqui ele em 5º. E acho que foi isso. Foi o último aquele. Achei que ia ter mais um. Que eu ia fazer um... Ah, não, tá aqui. É que como tá aqui a mesa agora. Eu acho que esse é o último. Deixa eu só verificar se vai ser o último mesmo. Esse é o último. Vamos então pro último. Vamos ver se vai vir... se vai ser a primeira repetida em 5º lugar também. Ou se vai vir uma coisa especial nesse último. Em primeiro temos Pineda do México. Já vamos vir aqui para a 5ª. Ó, não é o Pineda. Aqui em 5º lugar nós temos escudo de Senegal. Mas no último, aquele jogador que eu já mostrei ele várias vezes, que saiu. E esse foi o único pacotinho que não veio, desse fardo, que não veio duas do mesmo. Bom, então... O unboxing dos pacotes foi isso. Vou organizar, contar certinho e aí eu volto só para a gente ver a estatística de repetidas, ver qual seleção apareceu mais e tudo mais. Pois bem, então, levantei aqui alguns números e estatísticas para a gente analisar o que foi essa tiragem no momento exato que faltam 41 dias, 7 horas e 30 minutos para o início da Copa do Mundo. Então, foi o seguinte, abri 48 pacotinhos, totalizando 336 figurinhas. Esse é o montante de figurinhas únicas e esse é o montante de figurinhas repetidas. Foi então 260 figurinhas únicas e 76 figurinhas repetidas. Isso dá uma taxa de 22,5% de repetidas, que é uma taxa, podemos analisar como ok, entre 20% e 25% para essa tiragem aí de 330, né? Um pouquinho mais de figurinhas. Claro que essa porcentagem é muito relativa, né? E ela vai variar ao longo da coleção, porque lá na frente, quando estiver faltando, por exemplo, 10 figurinhas para completar o álbum, se eu for na banca e comprar só 10 figurinhas, a grande probabilidade é que nenhuma delas sirvam. Então, quanto mais você avança na sua coleção, mais a chance e a probabilidade de vir repetidas, né? Por isso que a gente vai fazendo o sistema de trocas, mas numa tiragem aí, partindo do zero, de 300 e poucas figurinhas, 330, é uma margem aí de 22% mais ou menos, é um número razoável, quer dizer que a cada 4 ou 5 figurinhas, uma vai vir repetida. Outra estatística interessante para a gente considerar é que desse montante todo vieram 17 figurinhas cromadas, brilhantes, de escudo. Uma porcentagem aí mais ou menos de 5%, 6% de chances de vir a brilhante, ou seja, praticamente aí arredondando os números, a cada 3 pacotinhos que você abre, só vai vir uma brilhante do escudo. E eu tô falando exatamente de escudos, né, porque foi o que veio para mim. Outra estatística é que não veio nenhuma brilhante daquele início, que é o logo da FIFA, o logo da Copa, o mascote, a bola e etc. Também não veio nenhum daquela página final, onde tem alguns recordes da história das Copas, né? Os artilheiros, coisas assim, que na outra Copa já teve, nessa vai ter também, e não veio nenhuma. E um outro ponto que aí eu achei mais inusitado
é que não veio nenhuma da foto da seleção perfilada, né? Aquela fotinha que tem o time inteiro, também não veio nenhuma. A única especial, brilhante que veio foi realmente os escudos, e desses 17, tive um repetido, né? Que foi aquele que eu mostrei da Croácia, que foi exatamente naquela estatística ali que estava vindo a primeira e a quinta repetida, e aconteceu isso com o escudo, então eu tenho só um escudo repetido. A seleção que mais veio para mim foi a Escócia, com 29 figurinhas da Escócia. Dessas 29, 15 serão únicas e 14 repetidas, aí praticamente metade. E dessas repetidas é sempre daquela lista que veio 2 igual. Então das 14 repetidas são sempre duplinhas que vieram repetidas. Nessa Copa também, pela primeira vez, vamos ter 48 seleções. E dessas seleções eu tirei figurinhas de 38. Então 10 seleções eu não tirei nenhuma. E dessas que eu não tirei nenhuma são Estados Unidos, Uruguai, Suécia, Turquia, República Tcheca, Iraque, Uzbequistão, Tunísia, Bósnia e Herzegovina e Congo. Não veio nenhuma. E tiveram algumas seleções que vieram apenas uma. Por exemplo, a Suíça eu tirei só o escudo, a Croácia eu tirei só o escudo, alguns outros ali eu tirei só uma também. Outra informação, lembrando que além das 336 figurinhas úteis, digamos assim, veio 12 dessa extra aqui que não serve para nada, só para você usar no álbum digital. A curiosidade então é que o do fardinho, que veio 12 pacotinhos dentro, os 12 vieram com isso e os outros 3 fardinhos não vieram nenhuma. Outra curiosidade a partir disso é que, beleza, eu falei que a porcentagem de repetidas até que está dentro do esperado, mas acho que a forma que veio as repetidas não foi bem interessante, que foi o que eu mostrei. Vieram muitos pacotes, praticamente do fardo 1 e do fardo 4, todos quase, com 2 figurinhas, sempre 2 figurinhas dentro do mesmo pacotinho, de todas as 12 ali do fardinho. E no fardinho 2 e 3, que não aconteceu isso, veio sempre a mesma figurinha em pacotinhos repetidos. Então veio, por exemplo, um carinha do Iraque no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Aí no quinto veio outro carinha do Iraque, e aí veio ele no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo. E aí aconteceu algumas coisas. Do Iraque não, do Irã. Então do Irã eu tenho apenas 3 jogadores, sendo que eu tenho 4 figurinhas deles. Da Alemanha só veio um jogador, só que veio 4 delas. Do Panamá eu tenho 10 jogadores e veio 2 de cada, exatamente. E aí eu achei curioso, quando eu estava formulando aqui, anotando esses números, eu joguei aqui para a IA analisar e tentar me dar as porcentagens. E esse fato curioso, né, ela tinha falado que a porcentagem dos 22% é dentro do esperado, mas quando eu joguei essas informações para ela, veja o que ela falou. Uau, esse seu lote veio com um comportamento bem atípico de produção. Parece que houve algum erro na intercalação das figurinhas na fábrica, o que explica por que sua taxa de repetição foi alta mesmo com poucos pacotes. Então vocês podem ver que o número de repetidas bruto é uma taxa razoável, mas a forma como elas apareceram é algo ali que talvez seja um erro de produção, seja uma falha ali que não conseguiu embaralhar muito bem. Eu sei que tem muita gente que quando vai comprar na banca, prefere não pegar pacotinhos contínuos, pegar um pouco no começo, do meio, do fim, separar um pouco. No meu caso, essa tese ali faria sentido, né? Porque veio muitas figurinhas ali em pacotinhos contínuos, repetidos. Veio, por exemplo, essa aqui, nos 12 pacotinhos que estavam juntos. Então, se você consegue dar uma espalhada, claro que ali na banca o fardinho é diferente, mas se você consegue dar uma misturada ali na ordem, talvez você consegue minimizar a chance de acontecer essas bizarrices aqui de, por exemplo, vir 4 igual, 4 igual, 4 igual, 2, 2, 2, 2, 2. Então é isso. Da Escócia, né, eu comentei que eu tenho 15, lembrando que cada página, contando as brilhantes e os jogadores, são 20 figurinhas, né? São 18 jogadores, mais o escudo, mais a perfilada. Então, de 15, faltam apenas 5 para eu completar o primeiro país. O que está mais próximo de acontecer é a Escócia, e eu tenho 14 repetidas dele. Outro dado que muita gente vai querer saber é do Brasil. Vieram 6 do Brasil. Tive sorte de tirar o escudo logo no começo e de não vir nenhuma repetida do Brasil. Então, no momento, tenho 6 do Brasil. Bom, essas foram um pouco, então, das curiosidades e estatísticas que eu levantei em cima dessa minha tiragem. Deixe seu comentário se você acha que tá estranho mesmo ou se tá dentro da normalidade. E se você também já começou o álbum e abriu, me diga se aconteceu com você ou o fato de vir sempre 2 repetidas no mesmo pacote ou de vir o mesmo jogador de maneira contínua em pacotinhos seguidos. Fiquei curioso porque, como eu disse, é um comportamento meio estranho ali na questão da mistura e distribuição dessas figurinhas. Então vamos encerrar.
Assim que possível eu volto abrindo mais pacotinhos ou fazendo troca. E é isso, vou encerrar esse vídeo, ficou um pouco mais longo. Agora no momento que estamos a 41 dias, 7 horas, 19 minutos da Copa. Mas para quem tá colecionando, a Copa já começou. E é isso, até a próxima, a gente se vê.